programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje recebe o escritor Mauro Araújo. Tudo bem, Mauro? Uma alegria receber você aqui. É alegria minha, o Doracino, Edival. Prazer revê-lo, prazer conhecê-lo, né? Eu não conhecer pessoalmente. É sempre um prazer a gente poder aparecer para falar sobre literatura, um país tão grande que ele é tão pouco, né, como o Brasil. E é verdade, né, Edival Lourenço? Vamos lá? Pois é, Doracino, realmente é uma alegria muito grande receber aqui o Mauro, porque eu conheço, não o Mauro, mas a literatura do Mauro eu conheço desde o ano 2000. Depois, alguns anos mais tarde, eu vim a conhecê-lo e realmente ele é um bom escritor e ele vai falar sobre a obra dele aqui. Vocês vão ver que realmente é um escritor de qualidade. Bom, Mauro, você tem 3 livros lançados e a literatura, vamos falar sobre esses livros, quando é que apareceu, quando surgiu a literatura na sua vida? A literatura na minha vida, eu penso que, de certa forma, eu me preparei para ser escritor desde pequeno, porque meu passatempo preferido desde os 8 anos de idade sempre foi literatura. Eu lia basicamente o tempo todo. Aliás, eu chegava a substituir as brincadeiras com colegas por literatura, por ler. E o pessoal saía, vamos matar passarinho, vamos pique-esconde. Não, eu estou lendo um livro, eu quero ver como é que vai terminar e tudo mais. Então, eu costumo dizer que o período da minha vida em que eu mais li foi dos 8 aos 23 anos, realmente eu lia muito. Eu penso que esse foi a minha base para eu me tornar escritor. Eu lia muito, eu sempre gostei muito de Qual a literatura. sua referência desse período que você começou a se interessar por literatura? A minha principal influência de literatura continua sendo o Rochester, John Wilmot Rochester, um escritor psicografado, né, no caso. Eu venho de família espírita. Mas, de qualquer maneira, eu tenho como referências também Alexandre Dumas pai e Alexandre Dumas filho. Basicamente, eu li alguma coisa ainda na adolescência do Machado. Eu acho que eu devo, inclusive eu devo um pouco de, como posso dizer, eu acho que eu fico devendo para todo mundo um pouco de conhecimento da nossa literatura, porque como eu disse, a minha referência não se baseia nos grandes clássicos do Brasil. Esse é o grande problema. Tanto que depois eu posso até falar a respeito de como surgiu a questão de escrever 2 livros que se passam na Europa e escrever um primeiro livro, que é o meu último livro, né, que se passa já em Goiás, no século XVIII. Como evoluiu a minha cabeça e como evoluiu a minha ideia de literatura nesse período. Eu conheço os 3 livros seus, eu tive o privilégio de ler antes até de serem publicados, porque o Visitante, eu era júri da coleção Carajás, em que você foi o vencedor, então eu defendi a premiação do seu livro. A Batalha de Poitiers e também os Martírios, né? No Caminho dos Martírios. Foram premiados na Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, que é promovido pela União Brasileira de Escritores. E foi nesse período que eu estou como presidente lá. E quando os livros venceram, eu peguei os originais e li, né? Eu não sou júri lá, mas eu tive o privilégio. Falei, quem venceu? Foi esse aqui. Aí eu tive o privilégio de ler sem saber até que era dele. Mas quando eu li os livros, eu falei, esse aqui eu acho que eu conheço o autor. Estilo, né? O estilo diz um pouco. O estilo Mas, assim, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Os seus livros, eles têm uma influência, digamos assim, de escritores do século XIX, por exemplo, assim. Você ressente, assim, de não ter uma influência mais, digamos assim, de vanguarda, tal? Você é influenciado por escritores mais Mika Waltari, que escreveu O Egípcio, que é um livro que eu adorei quando eu li na adolescência, é um livro fantástico e eu acho que você tem influência dele. Isso. E tem o Alexandre Dumas, que você falou e tal, né? Os Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo, né? Tem todo aquele painel que você monta no livro, lembra esse escritor do século XIX, inclusive você citou também o Machado de Assis, que pegou um pedacinho do século XX, mas ele normalmente é século XIX, né? Todo o contexto dele. Então, assim, isso te faz alguma falta, assim, um escritor de vanguarda te influenciando?
de certa forma, nas discussões sobre literatura, isso aí faz um pouco de falta, sim, porque o pessoal fica cobrando, pô, mas você não, o que você diz de um Thomas Mann, por exemplo? Poxa, eu tenho uma referência do Thomas Mann de outubro do ano passado. Eu estive em São Paulo e eu estive numa roda com amigos e ele disse, você poderia ler o que você acha de Thomas Mann? Eu falei, não li nada dele ainda, eu conheço a Montanha Mágica, mas eu nunca li. Você poderia ler José e os seus irmãos. Eu cheguei a baixar esse livro da internet, está lá no meu computador, eu não fiz ainda, não li. Está em domínio público, né? Então, o resultado é o seguinte, isso aí faz falta nesse sentido. A questão é que, como eu falei, a minha formação vem exatamente da questão de leitura. A minha leitura se baseou muito, né, nessas leituras do século XIX, principalmente. Né, como é o caso de Rochester, como é o caso de Alexandre Dumas. Michel Voltaire mais recente, Rafael Sabatini tem um livro chamado Escaramuche, fantástico. Trata de Revolução Francesa. Eu conheço um bocado de Revolução Francesa, também um bocado de história da França por conta desses livros. Você citou Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros, na verdade, é o primeiro volume de uma sequência de 7 volumes que se acha hoje em sebos virtuais, porque não se acha com facilidade. Os Três Mosqueteiros, 20 anos depois é a continuação, e o pessoal não tem ideia que a história do Máscara de Ferro é uma parte pequena desse livro, que é fantástico esse livro, 20 anos depois. E o Visconde de Bragelonne, 5 volumes, que trata exatamente da questão do início pouco antes, o final do reinado de Luís XV, até quase o final do reinado de Luís XIV, né? E Memórias de um Médico, que trata exatamente de uma Revolução Francesa, escrito por Alexandre Dumas Filho, que é uma referência também para... Então, a minha referência passa a ser basicamente histórica, tanto que os meus livros são todos livros históricos, né? Um se passa em Londres, 1559, outro se passa na região da França, na região do sul da França, em 732, e veio descambar agora no Caminho dos Martírios, que a história começa em Santa Cruz de Goiás, em 1774. Vamos falar um pouco de O Visitante, que foi o livro que te lançou como escritor, né? E você, como você já disse, é ambientado em Londres. Contar um pouco dessa história, resumir, se possível, aí você falar um pouco sobre ele. O Visitante é o seguinte, a minha ideia de escrever um livro, como eu falei, quando eu comecei, eu li muito, eu pensei, poxa, acho que eu tenho bagagem para escrever um livro. Vamos começar então. Eu tive a ideia de escrever A Batalha de Poitiers, de cara, porque é uma história pouco documentada, uma história muito antiga, e eu falei, não, vou escrever um livro sobre a Batalha de Poitiers. Só que as referências que eu tinha na época, que eu comecei a mexer com isso, foi em 96 que eu comecei a escrever O Visitante, que eu comecei a pesquisar para escrever a Batalha de Poitiers, eu descobri que a quantidade de documentos, inclusive em enciclopédias e tudo mais, era muito pequena. E na época a gente não tinha internet ainda, não assim, né, como hoje. Aí o resultado é o seguinte, eu descobri que O Visitante tinha muito mais documentos, aliás, a história de Elizabeth I tinha muito mais documentação. Falei, posso escrever um livro sobre isso, e comecei a escrever. Eu já trabalhava na época na Infraero, é onde eu trabalho até hoje, em 96, e foi nessa época, foi em 97 que a Infraero se informatizou, e com isso eu tive acesso à internet, que eu não conhecia. Aí eu tive uma quantidade enorme de material para poder trabalhar aí, né, para embasar o meu livro. Só que aí eu já estava escrevendo O Visitante. Eu não iria voltar para a ideia anterior de escrever a Batalha de Poitiers. E eu escrevi, então, comecei escrevendo O Visitante, e o livro, eu posso continuar a história? Sim, se você... vamos fazer o seguinte, vamos para o próximo bloco, e aí você tem um espaço maior para contar essa história em detalhes. E o programa Raízes Jornalismo Cultural volta já já. Some não. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o escritor Mauro Araújo. Edivar Lourenço. Pois é, ele estava fazendo assim, uma sinopse, né? Bem resumida mesmo,
do Visitante. O Visitante Que é o primeiro livro dele, que é um livro de umas 800 páginas, mais ou menos, né? Um pouco Ambientado em Londres. Ambientado em Londres. Exato. Né? A ideia de escrever O Visitante, como eu disse, surgiu devido ao fato de eu não ter material suficiente para escrever a Batalha de Poitiers, que a ideia seria escrever a Batalha de Poitiers primeiro. Então eu criei a história de um menestrel. Um menestrel, eu não digo menestrel, bem da verdade é um rapaz que trabalha na burocracia dos tribunais ingleses. Que é o Robert. Que é o Robert, exatamente, Robert Jones, que em 1994, e ele tem uma desavença com a então namorada dele, e ele vai para uma visita num daqueles museus de Londres fantásticos, e ele vai no Museu Nacional, na Galeria Nacional de Retratos, né? E em frente a uma figura uma imagem de Elizabeth I, ele tem uma experiência meio sobrenatural. Eu acho que a história é mais rochesteriana do que essa, não é possível, né? Ele tem é como se o quadro risse para ele. Aí ele conhece, nesse meio tempo, ele acaba conhecendo um senhor meio, como posso dizer, misterioso, que manda um pacote para ele, em suma, ele faz um ritual durante a noite e tudo mais, e ele é projetado no século XVI. Aí a história, e ele cai exatamente na época da Elizabeth I, e por um acidente do destino, ele acaba se tornando o menestrel da corte de Elizabeth. E ali eu gosto desse mote, né, de ele trazer ideias do século XX para o século XVI. Bem da verdade, é mais ou menos isso. Mas a ideia de um Robert no século XVI, mais precisamente 1558, 1559, 1560, cantando músicas dos Beatles, é uma coisa um pouco inusitada, mas é interessante, realmente foi uma experiência muito, muito interessante. Então você escreveu O Visitante. Não, você começou, a sua intenção é escrever O Visitante, escrever a Batalha. A Batalha tinha intenção, aí faltava documentos, ele fez O Visitante. Fez O Visitante. Exatamente. E aí O Visitante, a Batalha veio depois, quando você teve acesso à documentação de internet. Exatamente. A internet para o bem e para o mal, a internet veio para revolucionar o mundo, quer queira ou não. Né? O Visitante, como eu disse, eu estava a meio do livro, porque o livro foi escrito entre outubro de 96 e dezembro de 98. E eu estava a meio desse livro quando eu tive acesso à internet. Aí eu comecei a baixar simultaneamente o material para continuar escrevendo O Visitante e vir a escrever a Batalha de Poitiers no futuro. Aí, com esse acesso todo, com esse material, eu pude embasar muito bem a história, né? O Visitante eu descrevo paisagens de Londres que eu nunca pisei, mas eu tinha acesso a isso, fotos e tudo mais. Foi uma experiência interessante, mas como eu disse, a ideia, nesse meio tempo, de trazer o material da Batalha de Poitiers para escrevê-la no futuro, foi esse processo que eu falei. Esse processo foi simultâneo entre escrever O Visitante e baixar esse material. O interregno entre o final do Visitante até o início de escrever a Batalha de Poitiers foram 7 anos, porque eu escrevi O Visitante em aproximadamente 26 meses, né? 26 meses. Por outro lado, eu escrevi a Batalha de Poitiers, já que eu estava com material, e eu resolvi sentar para escrever 7 anos depois, eu escrevi em aproximadamente 45 dias. Faz vou fazer uma sinopse aí da Batalha de Poitiers. A Batalha de Poitiers. A Batalha de Poitiers, eu tinha a ideia de escrever a batalha onde Carlos Martel, então o rei dos francos, né, o rei de fato e não o rei legal, porque o rei legal, na verdade, era um dos reis que simplesmente tinha um título, ele é que mandava.
Carlos Martel, ele barrou o avanço dos sarracenos, quando os sarracenos começaram a invadir a Península Ibérica e partiram para... Sarracenos eram os islâmicos. Os islâmicos, exatamente. A ideia que o pessoal tem é que se os islâmicos, né, os islamitas, tivessem conquistado a Europa nessa batalha, tivessem ganho essa batalha, hoje... Não talvez, teria cristianismo. Possivelmente não. A ideia que muitos têm é essa. Então, essa batalha tem essa importância para a cristandade pelo fato exatamente de que ela... o início, inclusive, o início do feudalismo é considerado exatamente nesse dia 25 de outubro de 732. Pelo fato de que no momento em que Martel barrou o avanço das tropas sarracenas e reconquistou o sul da Europa, isso ficou a cargo de Carlos Magno, né, o neto dele, reconquistou o sul da França, os sarracenos ficaram com a Península Ibérica e dominando o Mediterrâneo. Então, quer dizer, os cristãos não tinham saída para o Mediterrâneo, não tinham saída para a Península Ibérica, não tinham como passar pelas estepes russas e nem pelo Círculo Polar Ártico. A Europa se fechou e o feudalismo apareceu aí. Aí teve que se virar, por exemplo, toda a propriedade rural tinha que dar conta de fazer tudo ali, tudo que produzia, tudo que consumia, tinha que acontecer nos limites da propriedade. Exatamente. Inclusive esse modelo vigorou aqui no Brasil do interior durante até bem recente, até a chegada da revolução do agronegócio. Exatamente, a cultura familiar. No caso dos senhores feudais que dominavam, que tinham o domínio da terra e tudo mais, né? E que tinha a lei do quinto, que no caso era um quinto que ficava para o... É o 20%. Exatamente, um quinto ficava para quem lidava na terra, que era o servo, e os outros 80% iam para o senhor feudal. Voltamos para apresentar o último bloco da entrevista com o escritor Mauro Araújo. Edivaldo Lourenço, no bloco anterior, ele falou sobre a Batalha de Poitiers e o último livro dele é No Caminho dos Martírios, Agora... que é ambientado em Santa Cruz, aí no último período aí do século XVIII, né, 1754, exatamente. Né, mais precisamente, começa a história em Santa Cruz, né? Começa em Santa Cruz. O capitão Ramiro é o personagem principal, né? Exato. Então, vamos contar um pouco dessa história que é interessante. Eu queria te perguntar uma coisa, Mauro. Essa viagem que ele faz e vai até, eu presumo pela leitura do livro, que é o sul do Pará, seria depois a Serra Pelada, seria mais ou menos essa busca do Eldorado que os bandeirantes tanto procuraram pelo interior do Brasil? Mais ou menos. Das várias lendas que correm do Brasil colonial, de riquezas e tudo mais, mas Martírios talvez tenha sido aquela que mais povoou a ideia dos bandeirantes da época, né? Que despertou a cobiça pelo fato de que o Anhanguera pai, quando ele veio na cata de índios daqui da região para poder trabalhar nas lavouras de São Paulo, ele cruzou com uma outra bandeira, né, do Antônio Pires de Campos, lá nessa região de Martírios. A questão de Martírios é porque eles encontraram na região gravuras e uma pedra imensa que lembrava a coroa de espinhos de Jesus, esse tipo de coisa. Então eles falaram, não, e tinham, né, pinturas rupestres com lanças e copas e tudo mais. Então eles botaram, em homenagem aos martírios de Jesus, botaram o nome de Martírios. Quando eles voltaram para São Paulo, 40 anos depois, o Anhanguera Filho, pensando, agora o interesse já é ouro, não é mais índios, né? Então veio a cata de ouro, ele nunca conseguiu bater com o lugar. Então ele pegou e rodou Goiás por 3 anos e 2 meses, até, não acha mesmo, parou em Vila Boa, na verdade, e fundou o Arraial da Barra, né? Que depois a cidade de Goiás nasceu ali ao lado. Martírios tem aí o que ocorre é que a ideia de tanto ouro, já que eles descreviam que eles pegavam ouro no chão, assim como pedras, né, para brincar e tudo mais, o Anhanguera Filho, quando ele tinha 14 anos ainda, levou as autoridades da capitania
a promover pelo menos 5 bandeiras. Que naquela época era São Paulo, né? Exatamente. Então, eles promover 5 bandeiras na busca de martírios para ver se achava, já que o ouro já estava acabando, né? Já estava escasseando. Aí, eu aproveitei a história da 4ª bandeira, né? E coloquei meus personagens, né? Na verdade, existem os personagens históricos, como João Machado, que foi o chefe da bandeira, as figuras da época, as autoridades da época e tudo mais. Mas o Ramiro, obviamente, é um personagem fictício, Tomé... O chefe da tribo dos Araés também... A Piraquê. Né? Eu achei aquele personagem que eu criei muito interessante, realmente assim. Um português que se perde, um padre português que se perde no meio dos índios e de repente adota a cultura dos índios, realmente é uma coisa impensável mesmo para aquela época. Tanto que o Ramiro fica cobrando dele o tempo todo, mas você é um padre, como é que você pode pegar aí? Meu filho, infelizmente vivendo no meio desse pessoal que é pureza de coração deles e tudo mais, acho que eles estão muito mais próximos de Deus do que o pessoal da nossa sociedade. Eu falo isso no livro, né? Aí a ideia, o martírios tem algumas conotações, algumas ideias referentes, como, por exemplo, metáforas, como o fato, por exemplo, o Ramiro ele dá as costas para a igreja no momento em que ele rouba a igreja para poder conseguir dinheiro para ir para martírios. E quando ele vai para o sul, ele deixa o cruzeiro para trás. Isso é uma metáfora. No fim ele encontra o ouro e acaba de uma forma a redenção, inusitada. ele voltando. Exatamente, ele volta para o cruzeiro. Quer dizer, na verdade, a redenção, ele busca a redenção dele. E outra coisa, ele cumpre a saga do herói, que eu acho que é interessante isso. O herói na cultura grega não é o herói que salva todo mundo, coisa por isso. O herói é aquele sujeito que tem uma missão e cumpre. Mesmo que no final ele morra, mas ele cumpriu a missão, ele é um que herói. Atravessa todas as etapas do martírio, né? Perfeito, Edival. Você falou perfeito, exatamente isso. Os martírios, a conotação de martírios tem a ver exatamente as martírios que eles passam, os 6, né, quando eles vão em busca de martírios, eles passam, os 6, eles passam pelos seus martírios e vão, de certa forma, a redenção a redenção em si é do Ramiro. Ele como personagem principal também, ele finalmente, ou seja, ele tem uma missão, encontrar martírios e voltar. Ele encontrou martírios e voltou. Ele cumpriu a missão de herói. Ele chegou com vida em Santa Cruz, mas ele voltou. Ele chegou com vida em Santa Cruz, no portal de Santa Cruz. Ele não entregou o ouro. Não entregou o ouro. Devolveu. E o que você está produzindo agora? A bem da verdade, minha última obra, ela não está editada por uma razão simples. Eu escrevi um roteiro de filme. Porque a minha formação lá em Uberlândia foi como produtor audiovisual, ou seja, diretor de cinema. Talvez eu consiga chegar a isso, não tenho certeza. Mas eu acabei escrevendo um roteiro de cinema, que é o Argentino, que é uma ideia, eu conversei em off aqui com o Edival, a ideia de um argentino, na verdade é um sujeito que ele está desempregado e ele precisa ganhar a vida, então ele se disfarça de cantor argentino. A peça ou o filme começa num teatro. Num teatro, assim, numa boate, quer dizer, ele procura o dono da boate e fala, eu quero cantar, tal. Você é o quê? Sou argentino. Na verdade, não é, né? Aí ele, mas o que você canta? Bolero, samba? Não. Aliás, bolero, tango? Não, eu canto samba. Um argentino cantando samba. Isso é um mote da história. Esse é o mote do filme. É o mote do filme. O programa Raiz Jornalismo Cultural de hoje recebeu o escritor Mauro Araújo, a quem nós agradecemos pela entrevista e pela explicação, né, dos 3 livros que ele já editou até agora e também de um filme. Vem aí e nós vamos depois conversar sobre ele, né, Mauro? Se Deus quiser, eu agradeço o Dracino, agradeço o Edival, agradeço a oportunidade. Estou aberto para outra possibilidade de vir aqui. Eu gostei muito da experiência, muito legal. Muito obrigado. Vamos embora? Pois é, Dracino, mais uma vez uma satisfação realmente imensa de estar aqui conversando com os convidados. Hoje o convidado, Mauro Araújo, um escritor que eu admiro muito, que tem uma obra vasta e vale a pena você ver. Então, obrigado, Dracino, obrigado, Mauro, e obrigado a você de casa. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.